Olá, um feliz sábado para você. Nós estamos começando mais um programa Essência, onde as suas perguntas sobre o sermão de hoje serão respondidas. E hoje nós estamos aqui com a Bettina Pinto. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês ela, pois ela é nossa anciã jornalista e é líder do Ministério de Comunicação de todo o sul do Brasil. Seja muito bem-vinda, Bettina. Muito obrigada, é um privilégio a gente estar aqui para pensar um pouquinho mais sobre a mensagem de Deus. Igualmente. E o link do sermão completo dela já está disponível para você assistir. Podemos começar? Claro, vamos lá. Vamos então para a primeira pergunta. Em sua opinião, como fazer lista ou planos futuros otimistas frente a um cenário global apocalíptico, diz o Laércio? Pode parecer uma contradição, né? A gente fala que Jesus está voltando, eu gosto de dizer que a gente está ouvindo os passos de um Deus que se aproxima, e aí a gente fala assim, planeje o futuro, faça planos, faça lista, o que você quer realizar, o que você não quer, né? Parece uma contradição, mas também, por um outro lado, pode dar a ideia de que a gente tem que ficar sentado, parado, esperando Jesus voltar. E, na verdade, a gente sabe que ele está próximo por todos os sinais que acontecem e pelo que a Bíblia nos fala também, mas esse próximo a gente não sabe quanto tempo vai levar. Então, nós precisamos continuar nos desenvolvendo para que possamos ser cada vez mais ferramentas poderosas nas mãos de Deus, para apressar a volta dele de uma certa forma também. Então, quando a gente fala em fazer planos, e a Bíblia fala sobre isso para a gente no livro de Provérbios, e eu li, inclusive, esse verso no sermão, que é Provérbios 16, verso 1, que fala assim, a gente faz planos e nós temos que nos planejar, nos organizar, porque é assim que nós funcionamos como seres humanos, com organização, com metas, com planejamento. O nosso cérebro foi criado por Deus para ser dessa forma. A prova disso é que ele criou o mundo em 5 dias, 6 dias, 7 dias, ou seja, ele planejou de uma certa maneira para nos dar esse exemplo. Então, planejar faz parte da nossa natureza, mas os nossos planos não podem ser feitos de maneira a não permitir que entrem os planos de Deus. Então, planeje, mas não perca de vista a volta de Jesus. Ótimo, perfeito. Vamos então para a segunda pergunta. O que você diria a alguém que tem planos em ter filhos ou fazer uma faculdade temendo o fim dos tempos? Eu acho que a gente pode complementar a primeira resposta, né? Que tá na sequência, né? Tá na esteira ali, né? A Bíblia fala pra gente que os filhos são herança do Senhor. Né? Então a gente já começa a pensar por aí, né? Então, apesar de ser uma decisão muito pessoal, muito particular e que corresponde apenas ao casal decidir se quer ou não ter filhos, a Bíblia orienta a gente a entender os filhos como herança do céu. E a Bíblia fala pra gente também que em algum momento são as crianças que irão profetizar, que irão falar, que irão anunciar. Então é uma decisão muito particular. Mas pelo que eu entendo, a palavra de Deus nos orienta a ter filhos. A permitir que Deus se revele e se manifeste por meio da vida das crianças também. E com relação a fazer faculdade, a mesma coisa. A gente tem que continuar vivendo, fazendo planos, nos capacitando, mas sem perder de vista que Jesus está voltando. Então, quanto mais a gente se qualifica e quanto mais próximos nós estamos da palavra de Deus, por meio da leitura, do estudo e do relacionamento com Deus, da oração, e de entregar mesmo o nosso coração nas mãos dele, mas nós vamos entendendo como é esse momento que nós estamos vivendo e vamos ajustando a nossa rota e os nossos planos também. Eles vão ficando cada vez mais de acordo com o que a palavra nos orienta. Porque o melhor é a gente estar no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre o melhor pra gente. Mas como saber qual é a vontade de Deus pra minha vida? Quanto mais próximo eu estou dele, quanto mais relacionamento eu tenho com ele, mais eu consigo entender. Amém. Terceira pergunta e última. Bettina, como podemos deixar os planos de Deus trabalharem em nossa vida, uma vez que temos o livre-arbítrio? Não seria isto uma contradição? Maria não teve escolha concebendo a Jesus, diz a Esther. Tem muitas coisas aqui nessa pergunta, né? Aliás, são muitas perguntas e alguns comentários, né? Quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente fala da vontade de Deus, parece que realmente é uma contradição, né? Mas você tirar a liberdade que a pessoa tem de escolher vai contra a vontade de Deus.
Deus nos criou para sermos livres e Ele mesmo que nos dá essa liberdade. Mas é inteligente, é sábio, é prudente a gente escolher a vontade de Deus. Porque Ele nos criou, Ele sabe o que é melhor. Então, quando escolhemos a vontade dEle para nós, para nossa vida, nós escolhemos o melhor. E sabe, Maria teve opção. Quando o anjo apresentou para ela o projeto de Deus, o plano de Deus, ela teve opção. Ela poderia ter dito, não, eu não quero. Só que ela não fez isso. Ela se colocou nas mãos de Deus, permitindo que a vontade de Deus se realizasse na vida dela. Tanta prova disso que no finalzinho ela fala para o anjo, eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, eu quero fazer a sua vontade. Isso não é uma obrigação, isso não é uma imposição. O anjo apresentou, assim como Deus apresenta pra gente muitas vezes os planos dele. E a gente pode escolher, mas é sábio escolher a vontade de Deus, porque ele sabe o que é melhor pra gente. E sabe, quanto mais perto a gente está de Deus, quanto mais intimidade a gente tem, quanto mais tempo a gente destina para Ele, né, na nossa vida, na nossa rotina, na nossa agenda, mais a nossa vontade vai ficando parecida com a vontade dele. Porque quando a gente começa a brigar muito com a vontade de Deus, é sinal de que nós estamos muito distantes. Né? Porque a vontade dele é para nos restaurar, para nos trazer paz, para nos trazer prosperidade, para nos trazer alegria e salvação. Então, às vezes, os planos dele podem parecer loucura, porque é diferente, né? Nós colocamos Deus numa caixinha e falamos assim, Senhor, faz desse jeito que daí vai alcançar esse resultado. Mas Deus tem inúmeras possibilidades de fazer as coisas acontecerem na nossa vida e alcançar melhores resultados. Então, não é contradição fazer a vontade de Deus, porque a gente sabe que ela é o melhor para nós. Isso aí. Amém. Então diga-nos, Betina, qual a essência do seu sermão? A essência do sermão é você estar em contato com Deus, você intensificar o relacionamento com Ele, você ter comunhão com Deus, porque quanto mais perto eu estou de Deus, quanto mais perto eu estou da palavra e das coisas que Deus planeja e quer para mim, mais perto eu estou da vontade dele. E quanto eu vou me aproximando, a minha vontade vai ser moldada, mudada, transformada. E daqui a pouco, como Paulo dizia, né? A minha vontade é a vontade do Senhor. Então, quanto mais perto eu estou, mais a vontade dele eu faço. E eu vou deixando a minha devagarinho de lado. Eu vou entendendo que muitas vezes a minha vontade pode parecer egoísmo meu. E quando eu estou centrada na vontade de Deus, por meio da comunhão, por meio do relacionamento, eu vou tendo a minha vontade mudada, transformada. Então, a essência é essa, é relacionamento genuíno com Deus para que os planos dele se revelem e se confirmem na minha vida. Amém. Você pode encerrar para a gente com uma oração? Claro, vamos orar? Senhor Deus Pai querido, obrigada porque até que o Senhor cuidou de nós. Pai amado, obrigada pela oportunidade de fazer a Tua vontade. Mas agora, de uma maneira muito especial, nós pedimos que a Sua vontade se torne clara para cada um de nós e para cada um dos que nos ouvem e nos acompanham. E que o Senhor nos ajude a intensificar a comunhão e o relacionamento contigo para que a nossa vontade seja também a Sua vontade. Obrigada por tudo, perdoe as nossas falhas e completa o que falta em nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.